A paz do Senhor, meus amigos, passando mais uma vez por aqui para deixar uma palavra para os nossos irmãos. Quero agradecer a todos, desde já, pela compreensão, pelo apoio, pela ajuda. E se você puder curtir, comentar, compartilhar, eu agradeço de coração. Se puder também estar nos seguindo, será um prazer ter a sua companhia para dividirmos aqui todos os dias uma palavra com o Senhor. E quero deixar uma mensagem para os irmãos que se encontra aqui no Salmo 22. Salmo 22, que diz assim no verso de número 11: Não te afaste de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Esse Salmo 22, 11 é um salmo de despertamento. E quando nós falamos de despertamento, logo de cara vem na nossa mente: por que tanta dificuldade? O salmista aqui ele afirma dizendo: não afaste de mim, pois o sofrimento está perto e não há quem possa me ajudar. Se você perguntar para cada 10 pessoas quem pode socorrer ela no momento de dificuldade, acredito eu que das 10, pelo menos 8 vai dizer que Deus pode socorrer. Só Deus pode socorrer. O único que ela pode confiar é em Deus. Mas a pergunta aqui é: se de cada 10, 8 afirma que só Deus pode ajudar, então por que nós temos tanta dificuldade de nos permanecermos na presença do Senhor? Se de cada 10, 8 confia que só Deus pode fazer a diferença, por que nós temos tanta dificuldade de buscar a Deus? É fato que somos seres humanos e, como seres humanos, a tendência nossa é procurar aquilo que a gente pode ver, ouvir e tocar. Porém, o salmista aqui ele afirma: não te afaste de mim. Acredito eu que ele estava tão desorientado quando ele escreve esse salmo que ele inverte a pronúncia da palavra. Porque o certo, se nós formos analisar, é ele dizer: por que eu me afasto tão fácil do Senhor? E não porque o Senhor se afastou de mim. Por que o senhor está usando essa expressão, pastor? Porque Deus não afasta de ninguém. Por mais errado que eu e você seja, Deus nunca se afastou de nós. Nós nos afastamos de Deus. Mesmo Jesus sabendo que Judas ia o trair, ele não impediu ele de sentar na mesa. Mesmo sabendo que Judas o ia vender, hora nenhuma ele tentou impedir e nem tratou Judas com desprezo. Mesmo ele sabendo que Pedro o negaria, hora nenhuma ele se afastou de Pedro ou permitiu que Pedro ficasse distante. Pedro se afastou com as próprias pernas, tomou as suas próprias decisões. E esse salmo é interessante porque ele faz essa afirmação: não te afaste de mim. Todos nós sabemos que na relação entre o homem e Deus, entre o homem e o Criador, o covarde é Deus. Na opinião de algumas pessoas, que o covarde é Deus. Ah, porque Deus podia, porque Deus pode, porque Deus tem poder, porque Deus tem autoridade? Não. Numa reunião espiritual, aonde de um lado está o homem e do outro está Deus, o covarde é o homem. O covarde é o ser humano. Deus nunca desamparou ninguém por ser fraco, pobre, necessitado, doente, branco, preto ou qualquer outra coisa. Deus nunca abandonou. A verdade é que quem abandona a Deus somos nós. Nós é que não temos firmeza, nós que não temos entendimento. Num relacionamento entre homem e Deus, o covarde é o homem.
Porque o relacionamento do homem para com Deus é baseado naquilo que Deus pode dar e não naquilo que ele pode dar a Deus. O relacionamento entre o homem e Deus é baseado nas minhas necessidades como ser humano e não nas necessidades de Deus. Porque se fosse baseado na necessidade de Deus, eu procuraria primeiro o reino dos céus. Eu amaria o meu próximo como a mim mesmo e eu cumpriria aquilo que Deus está pedindo. Mas a maioria de nós é o contrário. Nós temos facilidades de se aproximar de Deus quando nós precisamos, mas ignoramos o toque da tua voz quando é outra pessoa que precisa. E aqui ele está dizendo: não te afaste de mim, pois o sofrimento está perto e não há quem possa me ajudar. Não espere você olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, perceber que ninguém vai estender a mão, perceber que ninguém vai te acolher, para você lembrar de um Deus tão poderoso como o nosso. Lembre do Senhor no tempo da tua mocidade, enquanto ainda há vigor, enquanto ainda há força. Lembre-se do Senhor e coloque na sua cabeça: Deus nunca se afastou do homem. Todas as vezes que essa relação foi quebrada, o errado, o culpado foi o homem. Que Deus possa lhe abençoar. Amanhã estamos de volta, se Deus assim permitir. Muito obrigado a você que curtiu, comentou, compartilhou e a você que tem seguido aí o nosso canal. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Fiquem na paz. Até amanhã, querendo Deus.